Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, com finalmente uma queda do dólar. O dólar cedeu no segundo dia de atuação do Banco Central. O Banco Central prometeu ainda na sexta-feira, com aquela alta do dólar que tinha passado de R$ 4,10, que agiria ontem, hoje e até quarta-feira uma atuação mais forte do banco, oferecendo leilões em linha de dólar, ou seja, oferta de dólares no mercado à vista, justamente para conter a cotação. Ontem não teve muito efeito, hoje sim a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O Ibovespa, que ontem já teve uma alta importante, hoje subiu forte com uma situação política mais tranquila em Brasília, e isso tem implicações gigantescas no mercado financeiro, eu falo isso com frequência aqui no cenário econômico. O cartão de crédito lidera o endividamento de, sobretudo, pessoas da baixa renda. Esse é um estudo do Banco Central que, na verdade, foi analisar como é que está acontecendo a renegociação, a reestruturação de pessoas que estão endividadas. E o governo deve anunciar um novo contingenciamento amanhã. Hoje teve reunião ministerial, a gente fala disso tudo aqui no cenário econômico, que já está no ar. Você pode acompanhar o cenário econômico, além de aqui, pela TV Brasil, também pelo Facebook, a página da TV Brasil no Facebook. Você pode assistir e rever mais tarde também, porque fica ali guardado no Facebook da TV Brasil, o cenário econômico. Bom, a gente fez menção a vários problemas e de ruídos políticos recentemente que afetaram a economia. Agora, amainou um pouco esse clima entre o governo e o Congresso. Na verdade, há acordos para a votação de várias medidas que, claro, estavam trazendo aqui uma séria preocupação para o mercado financeiro. O Paulo Leite está conosco em Brasília e vai nos trazer algumas dessas notícias que tiveram implicações hoje, diretamente, tanto no Ibovespa quanto no mercado de dólar. Paulo, boa noite. Oi, Piotto, boa noite para você. Boa noite para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro recebeu os ministros para mais uma reunião do Conselho de Governo hoje. Foi o 12º encontro como esse desde o começo do governo Bolsonaro. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, também costuma participar das reuniões do Conselho. Não foi hoje porque estava na China em viagem oficial. Os ministros da Agricultura e da Saúde também não foram, porque também estão fora do Brasil. E falando em ministros, a Câmara deve votar amanhã a medida provisória que reorganizou a estrutura do governo federal e diminuiu o número de ministérios. Passou de 29 para 22. A iniciativa foi tomada no dia 1º de janeiro e medida provisória tem força de lei. Está valendo, portanto, desde o dia 1º de janeiro. Só que para continuar valendo, ela tem que ser aprovada pelo Congresso. O local onde o COAF vai ficar também faz parte dessa medida provisória. COAF, lembrando, é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que foi transferido do antigo Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, também no dia 1º de janeiro. Mas uma parte dos deputados quer que ele volte para a Fazenda, que hoje é o Ministério da Economia. Outra medida provisória deve ser votada ainda hoje. É a que permite que as companhias aéreas que voam no Brasil tenham capital 100% estrangeiro. Para terminar, o governo federal deve divulgar amanhã um novo contingenciamento no orçamento, como você falava agora há pouco, Piotto. E esse contingenciamento já tinha sido anunciado no começo do mês pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior. A medida é uma resposta às reduções na projeção de crescimento do PIB. Com menos crescimento, o governo arrecada menos e gasta menos. 2 meses atrás, o contingenciamento foi de 29 bilhões de reais. Para lembrar, o déficit previsto para este ano é de 139 bilhões de reais. É com você, Piotto. O déficit de 139 bilhões que o Paulo fez menção é o que o governo tem autorizado para gastar mais do que arrecada. Daí a lógica de que o governo já está deficitário.
está fazendo um contingenciamento agora que é para não extrapolar essa previsão de déficit, ou pelo menos essa autorização de déficit, e claro, levando-se em conta esse momento da economia. O Paulo fez menção e é simples, o governo está arrecadando menos com essa previsão de crescimento menor da economia, um começo de ano muito frio para a economia, e isso, claro, gera menos arrecadação. O governo arrecada dinheiro, sobretudo com impostos, às vezes com privatizações, mas esse é o tipo de dinheiro que só vem eventualmente. E, claro, o que pesa mesmo na arrecadação do governo é justamente impostos. E impostos vêm de crescimento da economia, ou seja, quando se produz, você gera impostos. Como está se produzindo menos, tem menos gente empregada, ou seja, isso tudo gera uma menor arrecadação. Bom, o fato é que amainou o clima em relação, ou pelo menos, sobretudo nessa medida provisória aí que previa essa reestruturação do governo, havia uma intervenção muito dura do Congresso nessa medida do governo federal, justamente de reduzir o número de ministérios, de reduzir os gastos governamentais. Como, obviamente, houve um certo acordo para tentar, evidentemente, manter essa estrutura mais enxuta do governo, isso teve uma implicação direta também no Ibovespa e no dólar. Ontem a gente já viu uma melhora, inclusive no Ibovespa, o dólar que estava segurando, tinha uma queda de braço, literalmente, pelo menos no sentido, claro, figurado, perdão, entre os investidores que tinham posições em dólar, ou seja, o mercado comprado em dólar, que comprou dólar a 3,90 e estava querendo prolongar os ganhos e até forçar o dólar a passar de 4,10, conforme a gente viu, e obviamente quem estava precisando segurar um pouco a cotação do dólar, como foi a atuação do Banco Central agora. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque nós temos aqui, vamos lá, o dólar comercial hoje fechou finalmente numa queda de 1,39%, 1,39%. É a maior queda desde 31 de janeiro deste ano. Ou seja, há meses a gente não tinha uma queda diária acima de 1% e ainda mais de 1,39%. R$ 4,04 hoje. Mas vamos lá, a gente ainda está falando de um dólar absurdamente alto, levando-se em conta o momento da economia. Nós estamos falando apenas de uma queda de um valor que chegou a 4,10, 4,11, 4,12 na máxima da negociação ontem, por exemplo. A máxima hoje foi de 4,11, a mínima de 4,04, ou seja, fechou exatamente na mínima. Se eu olhar agora um pouquinho para o Ibovespa teve uma alta exponencial hoje, 2,76% a 94.484 pontos. A máxima foi de 94.572, ou seja, eu estou falando aqui muito próximo, fechou muito próximo da máxima. E para explicar o Ibovespa dessa maneira, são duas razões. Obviamente que depende exatamente de que tipo de ação. Mas o que nós tivemos foi, além dessa melhora no ambiente político, sobretudo nas declarações do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Congresso e na resposta do Congresso ao Executivo, ou seja, de que medidas pode andar, sobretudo de não inventar mais novos gastos para o governo, levando-se em conta justamente a situação fiscal deficitária do país. Tudo isso melhora o ambiente econômico e prevê que o governo vai ter condições maiores de fazer, por exemplo, passar a reforma da Previdência, que é talvez a reforma hoje a principal, é claramente a principal reforma para conter gastos do governo no longo prazo, manter a questão fiscal brasileira dentro dos limites no longo prazo, não apenas com uma medida emergencial. O Ibovespa com alta de 2,76%. A segunda razão, além dessa melhora do ambiente, é que vários ativos, ou seja, várias ações de empresas sólidas, perderam valor justamente na especulação que se teve recentemente. Essas ações ficaram baratas, investidores estão comprando na baixa justamente porque as empresas não perderam sua capacidade de gerar riqueza. O que se tinha era um momento político exacerbado, uma especulação política gigantesca em cima do mercado financeiro que deteriora alguns ativos, algumas ações, mas elas não perdem. Uma empresa perde valor se por acaso ela for processada, ela tiver que pagar, por exemplo, uma fortuna numa causa judicial, se a empresa perder capacidade de produção. Não aconteceu nada disso com essas empresas recentemente para ter essa queda exorbitante. Tanto é que hoje nós tivemos alta em todas as ações que eu chamo do peso pesado do Ibovespa. Petrobras com 3,80 de alta, a Vale com 1,41%. Você se lembra que ontem eu fiz menção à Vale, e vale voltar à questão de ontem justamente. A Vale caiu ontem porque há toda uma ameaça, e a empresa está tendo de lidar com isso, de rompimento de uma nova barragem, o que faria com que a empresa perdesse capacidade de geração de minério de ferro. Óbvio, isso é uma razão clara para uma empresa perder valor de mercado aqui na Bolsa. Só que as ações caíram tanto
e o ambiente econômico nesse momento melhorou do ponto de vista político, com influência econômica, que as ações ficaram tão baratas que os investidores voltaram a apostar, a investir em Vale, e ela teve uma alta de 1,41%. O mercado financeiro é bem dinâmico, né? Banco do Brasil, que é outra estatal, assim como Petrobras, quando melhora o ambiente político também subiu 5,71%. Bradesco, 4,12%, 3,84%, ou seja, duas razões para a gente ver esse desempenho hoje na Bolsa. Primeiro, uma melhora no ambiente político e, claro, uma crença do investidor, diminui-se a especulação política em relação à economia. Segundo, eu tinha ativos, as ações ficaram baratas e aparecendo oportunidades para investidores comprar na baixa para depois vender lá na alta em outro momento. É da lógica do mercado financeiro. Vamos seguir aqui, porque o Banco Central divulgou hoje um estudo para falar sobre o endividamento do brasileiro. E eu fiz aqui algumas informações divulgadas nesse estudo que mostra como está a situação daquele brasileiro e quem é aquele brasileiro que está fazendo o que o Banco Central chama de renegociação de dívida no primeiro momento, porque os juros são muito altos e, claro, ficam dívidas impagáveis e aí, claro, o próprio credor, ou seja, o banco ou a loja chama esse cliente para tentar renegociar, ou em situações mais severas está se chamando já de reestruturação de dívida. Uma coisa muito usada para empresas, mas que, dada a situação financeira do cliente, pessoa física no Brasil, com desemprego ainda alto, com perda de emprego, perda do poder de compra e, claro, endividamento alto, dados os juros exorbitantes dos bancos, sempre bom falar isso daí, nós tivemos também a lógica da reestruturação usada para pessoas físicas. E o que seria uma renegociação ou reestruturação? As ferramentas são as mesmas, o detalhe é o nível da gravidade da dívida. Redução de taxas, por exemplo, ele pagava uma taxa de, vamos imaginar, 10%, cai para 5%. Alongamento de prazo, eu tinha que pagar a dívida em 2 anos, vão aumentar para 3 anos. Condições diferentes, ou seja, em toda a renegociação da dívida. Imigração, por exemplo, ele tinha uma dívida que no cartão de crédito eu ofereço, como o Banco Central já exige que os bancos ofereçam, se a pessoa não paga depois de um mês não paga a dívida do cartão na integralidade, oferece uma taxa melhor, uma taxa normalmente menor, né? E isso o Banco Central chama de cidadania financeira. Mas uma cidadania financeira, em tese, se explicaria por aqueles juros de 500% ao ano que o cartão de crédito cobrava no ano passado, terem caído para juros de 300% ao ano. A cidadania não chega aí porque, apesar de todo o movimento de queda da taxa Selic, conforme a gente viu, os bancos não baixaram os juros. Melhor, baixaram os juros, mas não tornaram os juros baixos. Ou seja, redução de juros pelos bancos recentemente não significa juros baixos. Ou seja, eu tenho ainda no cartão, no cheque especial, no cartão de crédito, juros que beiram os 300%, alguns casos até passam dos 300%. E o perfil do devedor, para se ter uma ideia, o Banco Central pegou um estudo de dezembro do ano passado, o número é de 278 mil tomadores de crédito, pessoas que tomaram crédito. Desses 278 mil, 171 mil tinham dívidas de até 3 mil reais. Ou seja, dívidas de valor baixo, de gente que perdeu o emprego e não consegue pagar contas pequenas. 65% dos devedores, ou seja, 178 mil equivale a 65%. Mas só 8% do valor total das dívidas que estão sendo renegociadas ou reestruturadas. Vamos olhar para o outro lado da tabela? 5% dos devedores têm dívidas acima de 50 mil, mas tem 63% do saldo da dívida. Ou seja, gente que podia se endividar mais, está devendo mais. Mas eu estou tendo um problema de reestruturação de dívida, tanto em quem é baixa renda, quanto também quem é alta renda. Vamos seguir aqui com o estudo, porque 70% da renda tem renda de até 3 salários mínimos, ou seja, dos devedores, o perfil do devedor. A dívida total desse público é de 1,5 bilhão. E 5% possuem renda acima de 10 salários, que é chamado de alta renda pelo Banco Central. Estou falando de quase metade aqui, 660 milhões em dívidas para 5% só dos tomadores. São dívidas maiores com menos pessoas. Por fim, o cartão lidera as renegociações porque 6% das dívidas é do crédito imobiliário. É 1,3 bilhão. Nós estamos falando de um valor alto porque, claro, uma dívida imobiliária é caro. Nós estamos falando de imóveis, de casas, isso tem um valor alto. É 46% das dívidas, para você ter uma ideia. Agora, no cartão de crédito, 27% de cartão de crédito. Ou seja, devem no cartão de crédito de todos os devedores.
Isso quer dizer 70% desses devedores são clientes de baixa renda, ou seja, recorrem ao cartão de crédito porque é uma modalidade de fácil acesso, mas que tem juros extremamente altos. Mas diante da necessidade, as pessoas têm de recorrer a isso. É isso que o Banco Central faz, exatamente um estudo dessa dívida para tentar entender que medidas podem justamente melhorar a oferta de crédito do país e retirar muita gente das dívidas. A gente vai falar um pouco mais sobre educação financeira aqui no cenário econômico, mas antes eu tenho a Vanessa Casalino para falar justamente sobre um reajuste da conta de luz autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A Vanessa nos conta em detalhes agora aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou hoje reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. O maior é o da bandeira amarela, um aumento de 50%, passando de R$ 1 para R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Já o patamar 1 da bandeira vermelha passou de R$ 3 para R$ 4,00, uma alta de mais de 33%. E o patamar 2, também da bandeira vermelha, subiu de R$ 5 para R$ 6,00 a cada 100 kWh, elevação de 20%. O sistema de bandeiras foi adotado em 2015 para sinalizar o custo da energia. Antes dele, a geração mais cara era cobrada do consumidor um ano depois, sem qualquer sinalização. Com o sistema, a cobrança passou a ser mensal e a ideia era permitir ao usuário se programar e tentar reduzir o gasto para não pagar mais. O custo de geração de energia elétrica depende do volume de chuvas e do nível dos reservatórios. Se estiverem baixos, é preciso acionar as termoelétricas, que têm um custo mais alto. De acordo com a ANEEL, os reajustes definidos hoje têm por objetivo evitar que a conta da bandeira tarifária fique deficitária em 2019, como aconteceu em 2017 e em 2018, tornando os novos valores mais adequados ao custo real de geração de energia, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, só para lembrar você que nós estamos nesse momento ao vivo também pela página da TV Brasil, na rede social Facebook. Você pode acompanhar pelo Facebook, quando você não tiver com a televisão ali pronta na sua frente, ou rever o programa mais tarde, porque fica ali justamente guardado na página da TV Brasil, no Facebook, este programa aqui, o Cenário Econômico. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre um pouco mais sobre educação financeira e investimentos num momento como esse, de tensões econômicas, as quais a gente fala com muita frequência aqui no cenário econômico. Logo depois do intervalo, eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre aplicação de dinheiro, ou seja, num momento como esse, como investir, levando-se em conta o hábito que as pessoas têm de lidar com o dinheiro, e aí a gente está falando de educação financeira, mas também num ambiente como nós estamos agora, de oscilações econômicas muito fortes, com muita intervenção política, na lógica econômica, enfim. Eu converso agora com a Mari Congo, que está conosco aqui, que é educadora financeira. Tudo Mari, bom? Seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Eu fiz menção à lógica do país recentemente. O Banco Central acabou de lançar um estudo para justamente entender como é que se reestrutura a dívida de pessoas físicas. Isso era muito comum na pessoa jurídica, nas grandes empresas, mas o Banco Central usa a mesma expressão. Não só renegociação, ele chama de reestruturação de dívida. Ele queria entender o perfil. E a gente vê ali que o endividamento aconteceu de A a Z, ou seja, se eu pegar todas as classes sociais, eu tenho endividamento. Claro, quem podia se endividar mais, se endividou mais, quem podia pouco, se endividou pouco, mas está endividado do mesmo jeito. Ou seja, a lógica financeira do país, e aí eu posso compreender de duas maneiras. Faltou educação financeira, ou eu tive uma situação socioeconômica no país, ou econômico-política no país, que levou as pessoas com falta de emprego, desemprego em alta e resiliente, a perda de poder de compra, a endividamentos pequenos ou médios que a gente viu, por exemplo, nesse estudo. Eu vejo que tem os dois lados, né? A questão econômica de pessoas que perderam o emprego, que podem ter necessitado, né, ter tido mais dificuldade, tudo bem, mas tem uma coisa mais intrínseca da nossa sociedade, que é a falta de educação financeira e a falta das pessoas entenderem que é importante ter um planejamento financeiro. Isso independe do seu nível de renda, do tipo de trabalho que você tem, todo mundo precisa de fazer um planejamento financeiro. E aí começa você olhando o seu orçamento, para onde estão indo os seus gastos. Muita gente entra num piloto automático, às vezes com a conta corrente, não sabe o que está acontecendo e quando vê, entrou numa dívida, enfim. A gente vê muitos casos, assim, depende da classe social, pessoas que podem estar endividadas porque não se planejaram, não sabem para onde está indo o dinheiro delas. Tá, mas num país em que eu tenho economia oscilante, ou seja, que faz as pessoas perderem
poder de compra porque perdem um emprego. E que, ao mesmo tempo, também é um país de demanda reprimida, as pessoas têm desejo de ter até as coisas que são mínimas em outras sociedades. Como é que entra a história de planejar-se financeiramente, levando-se em conta que às vezes ela não consegue guardar ou as economias são consumidas entre o emprego perdido e até voltar a se empregar novamente e, claro, com aquelas demandas reprimidas de necessidade que se tem para comprar coisas? Acho que é importante comparar até o Brasil, às vezes, com outros países de nível econômico parecido, que não são tão desenvolvidos, que têm um nível de poupança melhor, que as pessoas se planejam mais. A gente pode olhar, às vezes, por exemplo, a China, onde é mais comum as pessoas fazerem investimentos, mesmo aquelas que são de uma classe social mais baixa. Então, tem um lado cultural que é mais forte. Então, independentemente da situação, dá para você olhar suas finanças, na verdade, inclusive, quando está mais complicado, muitas vezes a hora que as pessoas acordam para falar, nossa, eu preciso olhar meu orçamento. Mas a China era rural até outro dia. Nós tivemos êxodo rural no Brasil há pelo menos 50 ou 60 anos, fortemente falando. Eu entendo a necessidade da educação financeira, acho que todo mundo com essa crise talvez tenha feito muita gente se ligar num assunto que talvez não prestasse tanta atenção. Mas dá para comparar o Brasil com a China sob esse aspecto? De um ponto de vista de crescimento econômico, aí não dá, porque lá tem uma situação onde as coisas estão crescendo mais. Mas eu trouxe isso mais para mostrar que crescimentos altos e por longos períodos. Isso, mas para mostrar uma questão de cultura, assim. Então, tem outros países de um nível parecido com o Brasil que tem mais questão de poupança, mais forte do que a gente. Então, às vezes o brasileiro tem uma coisa de ser condescendente, falar assim, tudo bem eu dever, depois eu pago, é bem cultural mesmo. Então, a gente tem que trabalhar a educação financeira para ir quebrando essas barreiras, alguns mitos, tabus que tem para as pessoas. Assim. Mário, qual é exatamente a primeira dica, independentemente da classe social, do poder socioeconômico que a pessoa tem? Qual é a primeira dica para começar a incutir a lógica de fazer poupança e pensar no futuro, mesmo diante de tudo isso que nós discutimos, desse ambiente tumultuado brasileiro, que não é do momento, a gente sofre isso provavelmente desde a redemocratização do país? Acho que primeiro, o dinheiro não pode ser um tabu, porque ele começa ali nas famílias, desde a criança pequena, conversando com os pais. Não pode ser uma fonte de estresse. Falar de dinheiro abertamente, é isso? Falar abertamente. Não, e por quê? Porque não pode, porque senão a gente pode ter problemas mais sérios lá na frente, é isso? Sim, é bem nessa linha. E trazendo isso para a criança desde pequeno, né? E tem um mito muito comum, que as pessoas trazerem a visão assim, se eu for olhar minhas finanças, cuidar do meu orçamento, eu não vou poder fazer nada, vou viver de restrição. E não é isso. Na verdade, planejamento financeiro é você dar um destino, né, prévio, uma visão clara para o que você quer fazer com o seu dinheiro. Aí já começamos a juntar mais gente no debate agora, né? Porque se eu digo só não, num país de demanda reprimida, é ruim. Sim. O planejamento permite você gastar de forma sustentável. Exato, de forma consciente. Então, previamente você já tem uma visão, eu tenho um orçamento pessoal para gastar tantos com lazer, tantos com alimentação, tantos para o futuro, para fazer uma viagem, para a gente comprar uma casa. E isso o dinheiro ele é um meio, né, para você viver o agora, mas também planejar o futuro. Não é para você ficar só na privação. Então tem que desfazer esse mito de que cuidar das finanças vai ser ruim porque você vai ficar sofrendo, enfim. É planejar mesmo e dar um destino para cada dinheiro. Vocês na Magnetis são uma fintech de investimento, e como é que é investir neste ambiente? Agora vamos imaginar quem conseguiu fazer alguma poupança e claro quer ter o melhor resultado com aquele dinheiro, independentemente do valor. Sim. Como é que é investir neste ambiente? Não muda, nunca. Então, ano passado a gente teve um momento de eleições, muita tensão, muita gente chegava para a gente e falava assim, nossa, eu vou esperar, não vou investir agora, estou com medo. A gente entende isso, mas qual o recado que a gente dá? Não precisa esperar, sempre a hora de investir é agora, quanto antes é melhor. Porque se você ficar esperando, sempre vão ter incerteza, sempre vai ter coisas inesperadas na economia. Então, para a gente lidar com isso, você monta uma carteira com diversificação, com segurança, com renda fixa, ações, ativos diferentes que no conjunto vão dar uma rentabilidade melhor. Diversificação, que a Mari está nos contando, não é você deixar o dinheiro com o gerente do seu banco, ele coloca numa aplicação que só pode pegar o dinheiro dali um ano. Tá? Isso não é diversificação, não é?
Diversificar, na verdade, não é você ter um monte de mini investimentos diferentes. É você ter uma carteira que vai ter investimentos que se comportam diferente dependendo da situação econômica. Então, você vê, eu tenho um pouco em ações. No Brasil, ações fora do Brasil. Então, se tiver ruim no Brasil, pode estar bom lá fora. E aí, uma coisa compensa a outra e traz mais segurança para a pessoa. Mesmo quem tem uma economia, por exemplo, de R$200, R$300 por mês, pode começar a investir de maneira diversificada ou a alternativa é só poupança? Não, hoje dá, porque tem muitas gestoras digitais, né, que você consegue começar a investir com pouco dinheiro. É o próprio caso da Magnetis, que é R$1.000. Então, todo esse ambiente de fintechs, de empresas inovadoras, trouxeram essa possibilidade de você começar com pouco dinheiro e fazer um investimento mais legal do que no banco. Mari, obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Muito obrigada. Boa noite a você. Bom, preciso agradecer a série de mensagens que recebemos pela página TV Brasil no Facebook com a transmissão ao vivo aqui do Cenário Econômico, que você pode rever depois pelo próprio Facebook. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, às 6 da tarde, ao vivo aqui pela TV Brasil e pelo Facebook, nós estaremos de volta. Até lá.